cidade não desfavelizou e a cidade diminuiu de tamanho. Salvador perdeu gente, a Bahia continua perdendo gente. Então, em grande medida, as grandes apostas, não, a Bahia vai estourar, eu ouvia isso. Eu vim trabalhar aqui à época com um clima de, não, agora a Bahia vai pegar, a coisa vai pegar no tranco. E não pegou no tranco. Eu acho que a situação da Bahia é muito difícil, é um dos lugares mais delicados para se resolver e, infelizmente, olhando o arranjo político que a gente tem, não há uma solução fácil. O governo federal, e eu ganhando, vai ter que ter uma atenção muito especial aqui para a Bahia. A que você atribui a Bahia estar nessa situação, Salvador? Porque são dois comandos diferentes. O Estado é comandado pelo PT há praticamente 20 anos e a Prefeitura é comandada pelo grupo de ACM Neto, atualmente com o prefeito Bruno Reis. Você acha que dessa briga do Rochedo contra o mar, a população está levando a pior? Mas com certeza. O primeiro problema é o seguinte, você tem um modelo antigo, que é um modelo meio coronelista das grandes famílias aqui. O ACM Neto é meio que um herdeiro disso. Falta imaginação para eles. Eles precisam tratar de tornar o Estado um lugar desenvolvido e gerar emprego de qualidade. E tornar, vamos dizer, a lógica velha do Estado assistencial que cuida das pessoas parte do passado. Do outro lado, o petismo misturou com o coronelismo do interior do Estado, fez uma fusão com os caras, misturou o sindicalismo deles, aquela coisa de, vou fazer políticas sociais, a compra de voto baseada no carisma, e eles se mantêm aqui há 20 anos. Então, essas duas respostas que foram dadas para as pessoas não funcionaram. E aí, coisas que avançaram. Crime organizado, a chegada dos chineses, e eu estou alertando para onde eu vou, a chegada dos chineses não tratem como um presente, como algo bom. A chegada da BYD é uma imitação do modelo de colonização que a China está fazendo na África. É igualzinho, trazem os trabalhadores deles, eles viram uma elite local, econômica, casam com a mulherada aqui, começam a se firmar e começam a atender o interesse dos chineses. E eles estão fazendo isso, eu sinto isso da parte do governo federal do PT e do governo estadual também do PT, muito porque eles sequer acreditam que a população local vai se adaptar a um regime de trabalho mais intenso como o dos chineses. Então eles largaram mão e aí estão trazendo a chinesada para cá. Então eu olho tudo isso com muita desconfiança. E eu acho que a galera aqui da Bahia tem que entender que nós precisamos urgente fazer a Bahia sair desse clima de derrota que ela está. Vamos aprofundar algumas das propostas de Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Partido Missão, mas antes eu quero falar um pouco sobre você. A primeira vez que eu tive conhecimento de Renan Santos na política foi meu amigo e gerente de jornalismo da Aratu, o jornalista Matheus Carvalho, que falou: presta atenção nesse jovem, até mais jovem do que a gente, você um pouco mais jovem do que a gente. Presta atenção nesse jovem, ele está com ideias legais. E aí, acompanhando o sentimento de Matheus Carvalho, eu fui prestando atenção na sua trajetória. Você não pode ser chamado de um outsider da política, porque você já está trilhando o caminho da política há algum tempo. Quem é Renan Santos na política? Vamos lá, Renan Santos fundou o maior movimento político da América Latina, que é o MBL. Fundei junto com o Kim Kataguiri, nosso deputado federal. Fizemos as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, ou seja, eu tenho experiência em derrotar o PT, isso aqui que fique claro. Derrotei a Dilma e depois participei das ruas daquilo que foi a prisão do Lula em 2018. Não me rendi ao puxa-saquismo Bolsonaro, como boa parte da direita brasileira fez, porque todo mundo começou a puxar saco do Bolsonaro para tirar uma lasquinha do Bolsonaro, da popularidade dele. Só que o Bolsonaro errava, especialmente o filho Flávio, e ninguém apontava os erros. Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for para o segundo turno com o Flávio, tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. Eu vou prestar atenção maior nisso. O que é que Flávio Bolsonaro foi fazer encontrando com o Daniel Vorcaro no momento em que ele já estava com tornozeleira eletrônica? Troca de favores. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. E quando você compra, você recebe algo em troca. Ele não está só distribuindo dinheiro. Ele mandou dinheiro para o Guido Mantega para ser consultor dele, justamente porque o Guido Mantega ofereceu o quê? Contato com o Lula. Ele também teve contratos com familiares do Jacques Wagner aqui da Bahia. Ele teve contratos que são dos mais diversos com o ministro Lewandowski. Ele teve contrato com outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, acho que é o exemplo mais claro, e ele tinha um contrato porque ele buscava ter algo em troca. Contato, proteção, inserção no governo. Com o Flávio Bolsonaro, ele também teve um contrato. Repare, é um contrato multimilionário do tamanho do contrato do Alexandre de Moraes.
e ele não vai querer nada em troca, o que o Flávio ofereceu em troca? Muitas pessoas dizem que foi aquela MP que foi emitida em 2022, durante o governo do pai do Flávio, do Jair, que aumentou o crédito cesta, que aumentou os créditos consignados, que manteve o Banco Master vivo dali em diante. Então, é bom ficar de olho, porque quando descobrirem, a casa do Flávio vai cair. Já está caindo, mas vai cair. E não é muito interessante que a gente está aqui na Bahia e a casa do Flávio está caindo por conta de Trancoso, que aparentemente ele veio aqui para Trancoso tratar de assuntos Dizem que tem vídeos, né? Sim. Até agora não saiu nada. Vídeos bem complicados. E também, por conta, não vamos nos esquecer, do crédito cesta, que aumentou o crédito aqui e começou aqui na Bahia. Tá com o Renan Santos aqui, pré-candidato pelo Partido Missão, visitando a Bahia e tentando preencher uma lacuna que é o que os especialistas apontam do seu teto de votos de pesquisa, né? O teto de avaliação de pesquisa, é justamente o desconhecimento. Sim. Como é que você... aliás, é um problema entre os candidatos, é um problema que dá para sanar em 5, 4 meses. Outros problemas de outros candidatos não dão para ser sanados em 4 meses. Exatamente. Como é a sua estratégia para ser mais conhecido? Trabalhar muito mais de todo mundo. Eu sou uma máquina de trabalhar. Eu estou rodando o Brasil de carro, de avião, do jeito que der, a pé, se precisar, vou a cavalo, vou nadando, eu vou em todos os veículos de imprensa que eu puder, vou conversar com todo mundo, vou ser atacado, vou responder sempre com educação, não lacro para cima de jornalista, mas trago a minha versão dos fatos, minha visão do que eu tenho para o Brasil, e com base nisso a gente vai criando um padrão. E qual é o padrão? Onde eu sou conhecido, eu viro voto. Por exemplo, onde eu sou mais conhecido entre os mais jovens. Onde eu estou entre os mais jovens na pesquisa, em primeiro. Então, se eu fico conhecido, eu vou para primeiro. Então, começando a me conhecer mais no público de 25 a 35 agora. Ou seja, não tão jovem. É 18 a 24. Do 16 a 24 eu estou em primeiro. No de 25 a 35, eu já estou com 12%. Eu tinha 2% ali. Então, conforme vou me conhecendo, eu vou subindo. E depois de 35 a 45, também vou subir. É uma questão de tempo. As pessoas estão me vendo na TV, estão me vendo nas rádios, estão me vendo na internet. E aos poucos eu vou apresentando as propostas. Essa subida tem algumas reações do chamado establishment. Por exemplo, eu vi recentemente, acho que na Folha de São Paulo, colocando Renan Santos como se fosse um representante da tecnocracia do Vale do Silício, da extrema-direita, e citando inclusive o manifesto que vocês têm dentro do Partido Missão, como se fosse uma peça disso. É uma reação do status quo? Putz, assim, ó, toda vez que um jornalista te chama de fascista às vésperas de uma eleição, você ganha a eleição. É o clássico, né? Chamaram o Trump de fascista, o Milei de fascista, o Bolsonaro de fascista. O que aconteceu? Todos ganharam. Agora chegou a minha vez de ser chamado de fascista. Foi uma matéria muito mal feita da jornalista. Eu fiquei até com dó da jornalista. Eu mandei uma mensagem pra ela, não brigando, explicando, ó, se eu quisesse pegar a sua matéria e te desconstruir publicamente, eu faria, porque a matéria é muito mal escrita, não entendeu o que está sendo dito. Mas eu não vou fazer isso. Mas dica, faça um jornalismo melhor. Porque ali era só uma matéria de ataque de uma pessoa que começa a ficar desesperada porque percebe que a gente tem viabilidade. O que eu vou falar? É um misto de dó, mas também de felicidade, porque aparentemente vai dar certo o nosso projeto. 42 anos de idade, pré-candidato à presidência, fundador do MBL e também do recém-criado Partido Missão. Renan Santos é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Vamos pensar na possibilidade de você ser presidente da República e como organizar ou reorganizar o nosso país. Algumas questões estão estampadas aí na sociedade. Por exemplo, endividamento. O Desenrola, promovido pelo governo do Brasil, ajuda a diminuir o endividamento? Muito pelo contrário. O Desenrola fracassou, tanto que eles vão fazer o Desenrola 2.0. Ora, se você cria um programa de tirar a dívida das pessoas e logo em seguida as pessoas se endividam novamente e você precisa fazer outro programa, apenas quer dizer que o programa ele gera um estímulo para quê? Para que a pessoa crie dívidas e não pague. E aí a pessoa que está sendo um bom pagador, não tem nada de bom para ela, só está pagando os juros mais altos do mundo. Porque quando você mistura o spread bancário, que é o gasto que o banco tem e o que ele te cobra, com os juros, pô, aqui no Brasil é uma tortura. Você mostra para os gringos e fala, não, é impossível, vocês estão mentindo. Quando você mostra o cheque especial que existe no Brasil, gringo nenhum acredita. Eles acham que é piada, eles acham que estão de brincadeira. Então, naturalmente, o Desenrola não funcionou e o Lula só está fazendo isso para comprar voto em período eleitoral. Como a gente resolve esse problema de vez? Não é com o Desenrola, que é mentira, é enganação. 2, é você tendo um sistema de cobrança claro. Então, se a pessoa tem uma dívida no banco, ela tem que saber qual é a dívida dela, quanto ela vai pagar de juros. Quando ela assina aquele contrato, muitas pessoas no Brasil fazem, vamos dizer, de maneira impulsiva. Você não pode permitir que a pessoa faça essa medida de maneira impulsiva, que ela pode perder tudo. Vou dar algum exemplo. Até crédito consignado no Brasil tem juros que não fazem sentido, porque o crédito consignado, ele
A garantia dele é um valor, por exemplo, uma aposentadoria que é líquido e certa. O juros tinha que ser baixinho. O crédito sexta estava cobrando 6% ao mês. É roubo, só que as pessoas fazem porque elas não têm matemática financeira, elas não aprendem. Ou é isso ou é o agiota, ou é o Exato. cigano. Se bem que assim, né, o agiota está até mais barato, dependendo do caso. Né? O que nós precisamos fazer? O Brasil precisa desesperadamente fazer uma reforma fiscal que diminua as despesas, para que aí a trajetória da dívida com o PIB, essa curva ela diminua, a gente saiba que o Brasil tem a condição de pagar suas contas e a gente abaixa os juros. Abaixando os juros, contrair dívida para o Brasil não vai ficar tão caro. Aí o brasileiro consegue pagar as dívidas que ele contraiu. Isso nós precisamos fazer desesperadamente. Quando se fala em ajuste de contas no Brasil, muito dos progressistas dizem já estão falando em acabar ou reduzir o alcance dos programas sociais como o Bolsa Família. Você enxerga que o Bolsa Família também tem que passar por esse tipo de readaptação? Sim, com certeza. Então, eu tô aqui na Bahia, o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Tô olhando para a câmera. Presta muita atenção. Se você tem 25, 30 anos, você é homem e você tá no Bolsa Família e eventualmente alguém pediu um emprego para você, falar, não precisa, eu vou fazer meu bico, a tua casa vai cair. Tô avisando de maneira muito clara. E eu vou deixar isso muito claro. Tá? Tem gente que quer viver na boiada, assim, pega um Bolsa Família e vai levando. Isso não vai poder acontecer. Sabe por quê? Porque tem um cara que é entregador trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu acho isso muito injusto. Tem um motorista de Uber trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu tô do lado da pessoa que tá trabalhando. E quem tá no Bolsa Família? É muito simples. Aqui no interior da Bahia, eu vou visitar essas cidades todas. Tem um monte de município que mais de 50% das famílias estão hoje em alguma medida vivendo de Bolsa Família e emprego na prefeitura. Quando essa pessoa for no CRAS, especialmente o homem que está desocupado, esse cara vai chegar lá e não vai encontrar o cartãozinho, vai encontrar um formulário de uma frente de trabalho. Vamos recapear a estrada aqui, vamos ajudar a capinar, eu vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, só que você vai botar um macacão e vai trabalhar com o governo federal e com o governo municipal para resolver isso. E se ele não quiser? E se não quiser, não tem mais Bolsa Família. Aí vai ter que se picar. Ou ele arruma um emprego na iniciativa privada, ou ele trabalha com o governo nisso. Agora, ficar em casa sem fazer nada, isso está errado. Isso está moralmente errado. E nós precisamos mexer nisso, porque está sendo criada uma cultura de leniência com o não trabalho. O Bolsa Família para uma família, para uma senhora que tem 60 anos, 50 anos, ainda não se aposentou, tem 3 filhos, e ela não pode passar fome, poxa, a gente entende essa situação. Eu vou manter o Bolsa Família para essas pessoas. Agora, para a pessoa, marmanjo, que pode trabalhar, mas quer fazer a seguinte conta, eu faço um bico aqui, recebo um Bolsa Família ali, falo com o prefeito da cidade, trabalha numa campanha, ganha um empreguinho na prefeitura por um ano, essa casa vai cair. Dica, eu não vou deixar isso acontecer. E você fala de maneira muito transparente, né? Não é estelionato eleitoral. Você está dizendo o que é que você vai fazer, Exato. Por mais que tenha resistência de parte do público. Mas não tem que ser assim. O político tem que ser assim. Se eu vou pegar um político tradicional e ficar, não, veja só, eu tô aqui para cuidar do povo. Não tem dinheiro para ficar pagando todas essas coisas. É muito programa social um atrás do outro. Eu tava numa favela aqui, tomada pelo tráfico. Tinha um botijão de gás gigante. O Lula mandou colocar um botijão de mentira gigante escrito, é gás do povo. Porque ele vai comprar voto dando botijão de gás para as pessoas na eleição. Aí é botijão de gás, é energia elétrica, é crime organizado rodando para lá e para cá, é Bolsa Família, toda hora um programa novo, aí tem agora o BPC. Pô, quem tá pagando essa conta? Você sabe quem tá pagando? É o trabalhador. É o cameraman que tá ali atrás, que tá ralando. Quando ele paga o imposto dele, ele tá sustentando isso. Tá vendo aí, Wagner? É todo mundo. É a mulher que tá vendendo acarajé aqui em Salvador. Todo mundo tá pagando essa conta. E aí essa conta tem que sustentar todo o resto da população e o político ainda quer ter voto com isso. Eu tô avisando, não dá. Bora falar de crime organizado. Conversando aqui com o Renan Santos, do Partido Missão. Crime organizado e segurança pública é a pauta dessa eleição de 2026. Aliás, já vem sendo pauta em outros pleitos. Você é fã, como eu cheguei a ler em alguns colegas da imprensa, você é fã de Nayib Bukele? Muito. Por que você gosta do trabalho dele? Porque o Nayib Bukele vivia... Imagina o seguinte, você está num país como El Salvador, onde todo mundo acredita que as coisas nunca vão melhorar. Porque está tomado pelo crime organizado, muitas gangues, uma gangue matando a outra, país pobre, nenhuma perspectiva de investimento, país derrotado, Suprema Corte envolvida com o crime organizado, parece muito um certo país aqui, né? Bem maior que El Salvador. A gente é uma versão grande daquilo. O cara chegou lá e ele falou, não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Aí ele começou a destruir o crime, as pessoas ficaram, olha. Aí depois as pessoas, não, ele virou fascista. No fim,
Todo mundo hoje anda na rua, você pode pegar o seu celular em El Salvador e no meio da principal praça da avenida da cidade andar, ninguém vai roubar teu celular. As favelas, as comunidades foram todas, vamos dizer, libertas do crime e agora ele está reurbanizando as favelas. Ou seja, ele está fazendo o que um homem fez um dia num país chamado Singapura. Ele chama Lee Kuan Yew. O Lee Kuan Yew pegou a Singapura, um lugar que era uma favela pura, tinha esgoto a céu aberto, todo mundo era pobre. Ele transformou hoje a Singapura num país em que as pessoas são mais ricas que os americanos. Todo mundo é rico, todo mundo vive bem, índices de educação maravilhosos. Eu quero fazer isso no Brasil. Porque o Bukele seguiu o que o Lee Kuan Yew fez. Eu quero seguir o que os dois fizeram. O Bukele enfrenta da comunidade internacional a seguinte reação. Ele ataca os direitos humanos, ele não tem nenhum limite em fazer uma cadeia para 40 mil pessoas e colocar essas pessoas sem, segundo a comunidade internacional, o devido rito do processo penal, que é longo e muitas vezes é desesperançoso. Você acha que isso tem alguma substância, essa crítica? Não tem. Não tem porque, primeiro, outros países, inclusive de primeiro mundo, têm leis muito duras contra o crime organizado. Só que eles não querem que nós, na América do Sul, tenhamos leis duras contra o crime. Lá na França, vai puxar uma arma e sair apontando na cabeça dos outros para pegar um celular, igual acontece aqui. Não acontece. Pergunta, tem crime organizado tomou Paris? Igual Salvador aqui está tomado? Não está tomado. Tomou Marseille, tomou Lyon. Não, as cidades francesas não têm um crime organizado tomando elas. Tá tudo normal na França. Agora, se um francês chega aqui, eu falo, eu vou criar um direito especial em que membros de facções não vão poder se defender e vou colocar eles na cadeia. Aí o francês, não, mon amour, não pode, não faça isso, com bandido. Vou fazer. Tem que ter ordem aqui. Gringo gosta de ver o Brasil como se fosse assim, um lugar para ele vir aqui fazer aquelas festas sexuais, né? Um lugar do surubão. Eles acham que o Brasil tem que ser engraçado, tem que ter a floresta. Não tem que ter nada disso. Nós temos que ser um país sério, respeitado pelo mundo e respeitando a própria população. Até porque quem tem o direito humano violado é o povo. Volta no carro, gravei um monte de vídeo em comunidades e favelas aqui em Salvador. O crime organizado é o dono de boa parte de Salvador. Ou seja, as pessoas têm os direitos humanos delas defendidos? Não. E aí eu vou defender direito humano de malandro? Não, eu vou eliminar os malandros. Ou prender por muito tempo. Se eles resistirem, a nossa polícia vai poder passar fogo neles com toda tranquilidade. Inclusive, dou minha palavra aqui, é o primeiro lugar que eu falo. A minha Advocacia Geral da União, da Presidência da República, ficará à disposição dos policiais militares na hora que eles cometerem, vamos dizer, na luta contra o crime. É o chamado auto de resistência. Eles vão defender. Então, toda vez que o policial atirar e na autodefesa ou defendendo a sociedade, ele vai poder contar com a Advocacia Geral da União para atuar, de maneira bem clara. Primeira vez que você fala isso? Primeira vez que eu falo. Renan, e caso você seja eleito, você já pensou, por exemplo, no ministro da Fazenda, os cargos mais importantes, ministro da Fazenda e ministro da Justiça e Segurança Pública, você já tem em mente quem seria ou qual o perfil dessas duas pastas? O perfil, por exemplo, o ministro da Fazenda, que eu já sei, já vou avisar também em primeira mão. Cara que participou do escândalo do Banco Master, que estava lá na Faria Lima, lá em São Paulo, vendendo o Banco Master, e agora eu vou tocar o Ministério da Fazenda do Renan, nem põe o pé, porque é enganar o povo, tá enganando todo mundo. Enganou a galera para vender título podre do Banco Master, agora não vai participar do meu governo. 2, não vai ser alguém com um perfil também só fiscal. Porque eu sou fiscalista, quero reduzir gasto, vou fazer isso. Tem que ter isso e um perfil ligado à tecnologia, porque o mundo será logo mais o mundo da inteligência artificial e o mundo das terras raras e dos superprodutos feitos com terras raras. E criptomoeda, você... Também sou totalmente favorável. Inclusive, o meu ministro da Fazenda tem que ser amigo das criptomoedas. Tendo essas 3 características, é bem-vindo para participar do meu ministério. Não só como ministro, mas para a gente montar uma equipe nova. Porque não adianta a gente construir, vamos dizer, um Ministério da Fazenda, no Bolsonaro da Economia, que apenas olha assim, vamos cortar gastos. É importante, eu vou cortar muito gasto, sou o que mais vai cortar gasto de todos. Só que a gente tem que falar, cortei o gasto para quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou desfavelizar? Como que são as reformas de competitividade? Como eu vou investir em infraestrutura? Como eu vou tornar o Brasil um lugar que funciona? A gente tem pouco tempo. Se em 30 anos o Brasil não virar uma das 5 nações mais poderosas do mundo, o mundo vai levar vantagem sobre o Brasil. Qual é o seu plano para a Petrobras, Renan? O que é que você enxerga desse gigante? Eu vou ter concorrência no setor, mas eu não vou privatizar a Petrobras. Eu vou ter concorrência no setor de refino, eu vou ter concorrência também maior na distribuição, evitar fraudes e malandragens como anda acontecendo, tem operações policiais acontecendo nisso. Só que no mundo em que os recursos naturais estão sendo alvo de guerras, terras raras é só o começo disso. Petróleo também é. Basta ver que a guerra que está rolando agora, tanto na Ucrânia quanto no Irã,
gera aumento no preço dos combustíveis e o Trump utiliza isso como pressão inflacionária na China. Ter controle de suas próprias reservas é manter soberania. Eu defendia no passado a privatização da Petrobras, hoje eu não defendo mais. Eu acho que nós não devemos privatizar a Petrobras, até porque vender a Petrobras significa o quê? Entregar ela na mão ou de uma estatal da Arábia Saudita, a Aramco, ou de uma estatal chinesa, ou seja, vai sair do Estado brasileiro e vai para o Estado saudita, para o Estado chinês. Renan não faz Santos sentido. Está conosco aqui no Linha de Frente, conversando sobre as propostas dele, que é pré-candidato à presidência da República. Muitas dessas propostas, algumas, podem ser tomadas por decreto presidencial, mas a maioria tem que ser por PEC, por projeto de lei. Tem que haver uma negociação com o Congresso e o Partido Missão, recém-criado há poucos meses, ainda não tem estrutura para eleger uma maioria confortável de parlamentares. Como é que será sua negociação com o Congresso Nacional? De maneira clara, eu topo compor com todo mundo que quiser de boa fé participar do meu governo. Eu quero fazer um governo de coalizão. E quando eu falo governo de coalizão, não estou falando só dos partidos. Eu quero conversar com todo o empresariado, eu quero conversar com setores da economia brasileira inteira, eu quero conversar com a imprensa, eu quero avisar, eu tenho um plano de salvação nacional e eu preciso que todo mundo ajude. A minha maioria não vai ser só no parlamento. Eu quero conversar assim, tô aqui no SBT, eu vou no SBT, eu vou na Globo, eu vou em todos os lugares. Este plano de salvação nacional não é objeto de discussão. Todo mundo sabe que a gente quer viver num lugar que a gente não vai ser assaltado. Todo mundo sabe que não está dando para o país pagar as próprias contas. Esse plano de salvação nacional é o básico. Eu não quero me promover com isso. Eu quero que todo mundo tenha um lucro político da gente salvar o próprio país e levar ele longe. Todo mundo quer que a gente explore as terras raras e que faça os produtos complexos baseados nisso. Isso não é motivo de discussão. Esquerda, direita, centro. Então eu vou chamar todo mundo para compor o governo comigo para a gente tocar essa agenda. De maneira clara, sem problema nenhum. O que eu não vou aceitar? Malandro e vagabundo, gente que vai pegar, por exemplo, um ministério para fazer grana. Isso não vai rolar no nosso governo. Ao mesmo tempo, eu quero mudar a forma como é feita a política no Brasil, especialmente nos municípios pequenos, para mudar a lógica do famoso centrão. E aí eu tenho uma proposta que foi muito aplaudida na Marcha dos Prefeitos em Brasília, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, em que eu vou fazer com que o prefeito que administra bem uma cidade, ele é premiado, o município recebe mais dinheiro, mas o prefeito que administra mal uma cidade, ele não pode concorrer mais a eleições. E o fundo partidário, o fundo eleitoral, não é mais determinado pelo número de deputados, porque os deputados mandam em todo mundo, e sim pelo desempenho dos prefeitos. O prefeito que entrega educação, saúde, segurança, saneamento básico, ele determina o fundo partidário dos partidos. Aí você precisa mexer num chamado Pacto Federativo. Aliás, é uma reclamação, eu entrevisto muitos prefeitos aqui, é uma reclamação que as prefeituras aqui na Bahia, mais da metade, não sobrevivem com recursos próprios, tem que ser por repasse. Para mexer nesse Pacto Federativo, você abre mão de algumas receitas, né? Na União, abre mão de algumas receitas para repassar para algumas prefeituras. Como é que você vai operacionalizar isso? De maneira clara, as prefeituras são também muito mal administradas. Eles não têm foco em resultado. O critério nosso vai ser bem simples. Eu vou colocar, eu chamo de comissariado, comissários do governo federal em todos os municípios que precisam de recursos federais. O comissário vai ajudar o prefeito a fazer a gestão. Um supervisor. É um supervisor. E vai estar ali, você vai gastar em educação, tá tudo certinho. Essa política funciona em educação, vai entrando dinheiro. Conforme o prefeito vai subindo os indicadores de desempenho, os alunos estão indo melhor nas provas, olha, a segurança do município está aumentando, olha, está fazendo as obras para saneamento básico, aí o governo federal manda mais dinheiro. Se o prefeito está indo mal, aí o comissário assume as atribuições e se aquele prefeito lutar contra a boa função do comissário, aquele prefeito fica inelegível. Por quê? Qual o critério? Tá claro que o prefeito não está cuidando bem do dinheiro que está sendo mandado. Então a gente vai ajudar os municípios a melhorarem. E o principal critério para ajudar o município é o município aumentar a atividade econômica. Porque o município que aumenta a atividade econômica, ele aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, ele depende menos do governo federal mandar dinheiro. E aí as pessoas ficam menos aonde? No Bolsa Família, recebendo assistência. A gente faz aquele município funcionar. A melhor coisa para o Nordeste é fazer os municípios aumentarem a atividade econômica, que é o que a gente vê, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. No oeste do estado, os municípios estão bem. Eles geram arrecadação, as pessoas têm dinheiro, as pessoas não dependem do estado, as pessoas compram carro, avião, as pessoas estão mais felizes ali. Mesma coisa no sul, a região de Conquista. Então, eu preciso que a Bahia seja mais assim. E eu vou ajudar a administrarem bem e gerar receita e riqueza para que as pessoas evoluam e não dependam do Estado. Tem alguns gestores públicos que já se incomodam com o piso da lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo,
muitos acham que 35% para a educação é muito, a população está envelhecendo, os jovens não são tão preponderantes. Você acha que isso merece também ajuste? Não só ajuste, como eu já protocolei através do meu partido uma PEC, que é a PEC fiscal do Kim Kataguiri, que resolve isso. As vinculações, isso chama vinculação. O orçamento fica vinculado obrigatoriamente um percentual para a saúde e outro para a educação. Aí o que acontece? O município que não está nascendo mais criança e as pessoas estão ficando velhas, ele precisa investir mais em saúde do que em educação. Só que ele não pode. Ele não pode. Isso é loucura. Então tem que permitir que tenha essa, vamos colocar aqui, essa liberdade. E outra coisa, os gastos, o critério que gera o aumento dos gastos com isso, são vinculados à arrecadação. E não pode ser assim, porque você prende vamos dizer, o município no que ele gastou e você vai travando sempre para cima, ferrando o orçamento dos municípios. Eu vou dar muita liberdade com essa desvinculação dos prefeitos. Bora falar de isonomia e autonomia entre os poderes, porque a população leiga, Renan, você sabe melhor do que eu, fica assustada com alguns embates executivo, legislativo, judiciário e também com o protagonismo que o judiciário, que o STF tem nos últimos anos aqui no país. Basta dizer que é difícil encontrar alguém que escale os 11 da seleção brasileira, mas todo mundo sabe escalar os 10 atualmente do STF. Isso incomoda você e como é que você pensa em ter uma isonomia no executivo, já que eu conversei aqui com um especialista, um deputado que foi por 8 mandatos deputado federal, ele falou o seguinte: Bolsonaro terceirizou o executivo para o legislativo, para o Congresso, e Lula terceirizou o executivo para o judiciário, pediu apoio ao judiciário. Como é que você entra aí nesse fogo cruzado? De maneira bem clara, eu represento a retomada do poder pelo poder executivo. País sério, o poder executivo executa. O Brasil hoje não tem isso. Então eu estou vindo com um plano de governo muito sólido. Esse plano de governo parte da seguinte premissa: eu vou aumentar a capacidade de investimento do Estado e o Estado vai fazer as coisas acontecerem. Eu vou destruir o crime organizado em 1 ano, isso precisa ser feito em 1 ano, os brasileiros precisam se sentir seguros de andar na rua com o celular na mão, sabendo que não vão ser roubados, e só o Poder Executivo pode fazer isso. Então, se o Poder Judiciário, eu vou fazer uma operação para limpar, sei lá, o Gamboa do Comando Vermelho, aqui, eu vou fazer uma operação. Se o Judiciário vier não pode, eu não vou obedecer. Eu não quero brigar com o Judiciário, eu não quero nenhuma guerra com a STF, eu não quero nada. Eu quero tocar o programa que me elegeu. Agora, se vier um juiz, o Renan não pode subir com a polícia e junto com as forças armadas ali o Gamboa, porque sim, porque os direitos humanos... Meu amigo, se está dentro da lei, eu vou fazer o que está dentro da lei. O STF tem que parar de ficar invadindo as prerrogativas do Executivo. Não quero brigar com o STF, só parem de ficar fazendo essa palhaçada, porque isso é palhaçada. No Rio de Janeiro, por causa da DPF das favelas, o BOP os soldados do BOP correm risco de morrer porque pode vazar a operação. Porque antes tem que comunicar para todo mundo como vai ser feita a operação. É uma loucura, uma operação que tem que ser secreta, vaza. Ainda mais num lugar no Rio de Janeiro em que boa parte das autoridades são corruptas e acabam vazando para o crime organizado. Por isso que muito em operações que o BOP vai tocar na favela no Rio de Janeiro, os membros das facções fogem antes, porque eles conseguem pegar a informação antes. Que absurdo, o STF tem imposto isso. É um negócio que ajuda o crime. Então o STF não vai poder fazer isso. Eu não quero prender ministro, eu não estou na guerra com ninguém. Quem vai fazer isso é o Senado. Isso é um problema do Legislativo com eles. O que não vai ter mais é o STF cruzando linhas. O presidente tem que governar, tem que parar de ser sabotado. Só que para fazer isso tem que entrar um presidente que não tem rabo preso. E eu não estou querendo dizer assim que, olha só, todos os outros são muito ruins, mas assim, tá todo mundo no escândalo do Banco Master. Eu não tô. Não vai vazar nada seu. Não vai, cara, assim, não vai vazar o quê? Eu tocando guitarra sozinho em casa, esses são meus vazamentos, entendeu? O único áudio que vazou nosso foi o áudio do Arthur Duval na Ucrânia, um amigo meu que falou besteira, é isso. Agora, áudio de corrupção, participação em escândalo com malandro são os outros. Aqui a gente está conversando com o Renan Santos e me vem à mente, quando você fala das obras do governo federal, das necessidades, me vem à mente obras aqui da Bahia que são tocadas em grande parte com recursos do governo federal. O VLT, você conheceu a obra do VLT, está já em fase de implantação, e a Ponte Salvador-Itaparica, feita inclusive com recursos e com contratações de chineses. Sim. Você levaria essa obra à frente caso assumisse? Eu acho o PT é muito engraçado.
O PT, ele quer as leis trabalhistas mais difíceis do mundo, ele quer ferrar a forma da gente trabalhar, ele quer sempre assim, tem que ter o máximo possível de legislação ambiental para atrapalhar a construção. Aí ele inviabiliza completamente a possibilidade de trabalhadores brasileiros e empresas brasileiras entregarem uma obra. Aí o que ele faz? Chama um chinês que não precisa seguir nenhuma dessas regras para tocar a obra. O PT é muito filha da mãe. Eu acho isso de uma cara de pau. Deu problema também no Ministério Público do Trabalho, né? Lógico, mas quem empodera também o Ministério Público do Trabalho para parar qualquer obra? O próprio PT. O PT é o inimigo de construção de qualquer coisa. Aí quando está num estado governado por eles, falam, nossa, acho que a gente precisa, né, tocar as coisas, mas não está dando certo. Então eles chamam um chinês. Eu acho isso de uma cara de pau. Olha só, sendo bem sincero, se entregar obra, eu não tenho problema em entregar obra com uma empreiteira de qualquer país, porque me interessa entregar obra de um preço barato e bem feito. Não tem um problema. Agora, eu tenho certeza que os trabalhadores brasileiros, com as mudanças nas regras que nós vamos criar, isso se chama agenda de competitividade, o trabalhador brasileiro consegue entregar obra, porque a gente entregava obra em tempo recorde. Nos anos 60 e 70, a gente fez a maior hidrelétrica do mundo, a gente fez rodovias gigantescas, a gente fez obras colossais. Por quê? Por causa da competência dos militares, por causa do contexto geopolítico internacional da época, por que aconteceu naquela época? Isto, capacidade de investimento, o Estado brasileiro investia, então a gente fez boa parte do nosso capital fixo naquela época, e porque não havia essa monte de legislação e sabotagem. Hoje, você está fazendo uma obra, vem o Ministério Público que quer parar a sua obra. Vem uma ONG falar que um quilombola morava no terreno que você está fazendo a obra. E não estou exagerando. Tem agora um negócio de reserva indígena querendo brecar uma obra lá em Mato Grosso, da Ferrogrão, um negócio absurdo. 140 quilômetros daqui tem uma reserva indígena e o índio pode ouvir o barulho do trem e pode ficar louco. O que é isso? Isso é sabotagem. Tudo financiado por ONG gringa. Base de Alcântara, lá no Maranhão, onde a gente pode, um dos melhores lugares do mundo para mandar foguete, tinha que ter contato com a SpaceX, com a Blue Origin, para ter o nosso programa espacial rodando lá. Botaram quilombolas. Toma banho. Quilombola, do lado de uma base espacial. O cara nem tinha quilombo ali. Você vai ter Ministério do Meio Ambiente? Não precisa de Ministério do Meio Ambiente. Eu sou um ferrenho defensor de meio ambiente. Ferrenho defensor do meio ambiente. Agora, nós podemos ter uma secretaria muito bem feita, fazendo com que a gente fiscalize os nossos biomas e salve os nossos biomas e mais. Onde estão as grandes violações ao meio ambiente no Brasil? Todo mundo fala, é na Amazônia? Não, é nas cidades. A poluição acontece nas cidades. A destruição dos lençóis freáticos, destruição de microbiomas, biomas acontece onde? Nas cidades. E vê se estão fazendo alguma coisa. As cidades se favelizam, invadem áreas de manancial, destroem a natureza. O Rio de Janeiro é inteiro Mata Atlântica sendo destruída pela favelização. Ninguém está falando nada da violação ao meio ambiente que acontece nas cidades. Só que aí fala, não, porque a Amazônia. Sabe por quê? Porque é gringo botando dinheiro aqui, sabotando o funcionamento do agro brasileiro, porque eles concorrem com o agro brasileiro. Por fim, eu quero saber sobre palanque na Bahia. É uma dúvida que todo mundo tem. O Partido Missão, recém-fundado, tem alguns egressos do MBL, do Movimento Brasil Livre, mas ainda não surgiu, pelo menos de público, Renan Santos dizendo eu apoio esse candidato a governador, esse candidato a senador. O que é que você está montando nesse aspecto, Renan? Eu espero fazer anúncios aqui até o final da minha viagem, que permitam a gente montar o time para o Senado e para o governo. A gente está conversando internamente. O que é que você busca? Eu busco vencer as eleições em todos os lugares que eu participar. E eu não posso ser pouco ambicioso. Todos os lugares que eu lancei pré-candidato ao governo, rapidamente eles aparecem com 2%, 3%, 4%, 5%. André Luiz, o Maranhão, foi anunciado pré-candidato ao governo do Maranhão há 2 meses atrás. Já aparece com 3% em algumas pesquisas no Maranhão. Isso já passa a definir o resultado da briga dos outros candidatos. Isso permite que eu eleja deputados pelo Maranhão. Mesma coisa vai acontecer aqui na Bahia. Até porque, infelizmente, como a gente, voltando para o começo da nossa entrevista, as duas forças principais aqui do Estado não estão respondendo os problemas do povo soteropolitano e do povo baiano. Aqui precisa de um choque de capitalismo e aqui precisa de um choque de força para destruir o crime. E ninguém está falando disso nos termos que são cedidos. Bahia está destruída. Destruída. A Bahia ficou para trás em tudo. A Bahia virou um exemplo de lugar que não funciona. A Bahia está triste. Não adianta ficar botando um monte de cara lá do Olodum, de uma galera dançando, fingindo que está feliz. A Bahia está triste, a Bahia está derrotada. A gente precisa mudar esse clima. Renan Santos, Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Eu queria que você mandasse um recado para essa Bahia que você enxergou como triste depois de voltar 18 anos, né? 18 anos que você veio para aqui trabalhar e voltou, encontrou o que você chamou de Bahia triste. Qual é o recado que você manda para a Bahia? Meu recado para todos vocês, de maneira clara,
Sonhem com uma Bahia que funcione, sonhem com uma Bahia que é passível de ser vivida, uma Bahia que você pode não ser roubado, que você pode viver numa casa e comprar uma casa que não será um barraco numa favela. Porque uma Bahia em que você pode trabalhar e produzir, que você não vai precisar migrar para outros estados para buscar a sua felicidade. Hoje, o sonho do baiano é ir embora da Bahia. Essa é a real. O povo de Salvador vai embora de Salvador para morar em outras cidades. Eu quero que vocês sejam felizes aqui, comendo a comida aqui, que é uma delícia, vivendo o clima, que é uma delícia, um lugar que tem grande parte da boa literatura brasileira, boa parte da boa música brasileira, da boa poesia brasileira. A Bahia é sensacional. Só que não adianta ela ser sensacional em termos culturais e ela ser pobre e violenta em todo o resto. Então, bem viver na Bahia é possível, só que tem que ser possível com trabalho e com ordem. E eu estou deixando esse recado. Eu, como presidente, vou focar nisso. Renan Santos, Partido Missão, nosso convidado aqui. Obrigado a você pela companhia. Até o próximo encontro.